Olá, povo de Deus, que alegria poder ter você aqui novamente conosco no nosso Zoe Podcast. É um privilégio para nós poder compartilhar com você conteúdos, materiais que eu tenho certeza que vão inspirar a sua vida. Nosso propósito, nosso objetivo é trazer para essa mesa pessoas que têm vivido um evangelho simples, apaixonado e profundo, plantadores de igrejas, missionários, pastores, líderes, gente que vai inspirar o seu coração para você também ser um grande líder, um fazedor de discípulos e, quem sabe, aí um plantador de igreja. Logo que nós pensamos sobre o Zoe Podcast, nós avaliamos os conteúdos da internet, pensamos, será que a gente poderia contribuir também, trazendo para esse canal alguns conteúdos, e nós entendemos que esse material, falando de plantação de igrejas, falando de discipulado, líderes, seria um material que poderia abençoar o corpo de Cristo. Então esse é o nosso propósito aqui, tá bom? Nos ajude, por favor, compartilhe esse vídeo. Se você puder curtir, se inscrever no nosso canal, isso ajuda que a gente se torne mais relevante nas redes sociais e que alcance ainda mais pessoas. Eu tenho certeza que você será muito impactado com o conteúdo que você vai receber aqui nessa mesa. Será muito simples, será gente assim, de verdade vindo aqui para falar com você, mas eu tenho certeza que vai ser tão profundo que você vai ser impactado pelo poder de Deus nesses minutos aqui, tá bom? Deus te abençoe, fique com a gente, Zoe Podcast. Pastores, eu tenho a alegria de poder chamá-los de pastores hoje. Eu conheci quando assim estavam bem longe de Jesus ainda, mas hoje pastores, são pastores da comunidade Zoe em Coronel Vivida, também da comunidade Zoe lá em Chopinzinho, pais do Miguel e da Sofia. Louvado seja Deus, amo muito vocês. Pastor Orlando, pastora Débora, que alegria ter vocês aqui no nosso Zoe Podcast, gente. Obrigado. Obrigada, pastor. A alegria é nossa. Nós estamos muito felizes de estar aqui hoje e estar na nossa casa faz toda a diferença para nós. A honra, né, o privilégio de estar aqui, né, pastor? A casa de onde a gente saiu, a casa onde a gente foi grande para Jesus. E a gente ama demais o Senhor, os pessoais, os meninos. Essa casa, né, tem tantas pessoas tão importantes, tão relevantes para a nossa conversão. Para nós é uma alegria, né? A gente está em casa. Essa é realmente a casa de vocês, né? E vocês são muito queridos, muito amados aqui. Nós louvamos a Deus pelo que nós vimos Deus fazer na vida de vocês, temos visto, né, Deus fazer na vida de vocês, mas eu louvo a Deus também porque o que Ele fez e o que Ele faz na vida de vocês não ficou retido. Hoje isso tudo está sendo multiplicado e tantas outras pessoas estão recebendo aquilo que Deus fez na vida de vocês. E olha, gente, é muito bom vê-los aqui hoje, nessa mesa, né? Tão bem, pessoas assim de Deus, mas essa história não foi sempre assim, né? Hoje são plantadores de igrejas, pastores, pais abençoados, né? A Sofia, o Miguel têm o privilégio de ter pais como vocês, mas assim, alguns anos atrás, vocês chegavam aqui numa condição bem diferente. Qual que era? Como era a vida de vocês, então? Há quanto tempo? Quantos anos vocês têm agora de conversão? 11 anos. 11 anos de conversão. Eu tenho 12. Ela foi antes, né? Tem um... Tem. Sim. Na realidade é assim. A gente já morava junto. Os rolos da vida. Casamento de desgraça. Cheio de confusão. Uma bagunça. Então a Débora, ela acabou vindo antes para a célula. Na verdade, eu vim para uma célula quando fui convidada, quando nós estávamos numa separação. Eu me rendi diante de uma separação. Aí eu fui para uma célula, achei que tinha jeito. dava para continuar, mas eu tinha certeza que daria certo se eu continuasse sozinha, porque eu não havia mais esperança para o meu casamento. Então eu pensava que Orlando era o problema do casamento. Porque quando a gente não conhece Jesus, sempre o problema é os outros, né? Vocês estavam divorciados, é isso? Mas nós
nós estávamos separados, porque nós não éramos casados, então não era um divórcio. Aquela esparramada. Na realidade, a gente estava morando na mesma casa, mas separado. Aquela bagunça. Sim. E aí eu fui convidada por uma célula, eu fui, chorei desde do boa noite até o amém. Entendi que tinha jeito para mim, mas não aceitava voltar. Então, Deus usou uma gravidez para nos unir novamente, né? Então foi ali que eu entendi que eu precisava aceitar Jesus e que tinha jeito para minha família. Mas foi pela fé. Então, o processo na vida de vocês foi esse. Vocês se conheciam desde muito novos, né? Eu sei que o Orlando quase que pegou a irmã aí para criar, né? Com quantos anos foi? Começaram a namorar? Eu tinha 15 e ele vai confessar agora. 15, você tinha 15, ela tinha 29 anos, o Orlando tinha. Esses dias o Miguel falou para mim, pai, você sabe que era crime isso aí. Meu Deus, que perigo, rapaz. Sim. Quando a gente não tem Jesus, a gente não, assim mesmo. não avalia esse tipo de coisa, né? E aí depois, então, no meio de uma separação ali, conheceram Jesus. Você, então, foi para uma célula? Sim. Quem foi que te convidou para a célula? A Gessiane. A Gessi é minha mãe na fé. Que legal. Ela era, na verdade, a Gessiane foi ela que nos apresentou para namorar no mundo e depois acho que ela tentou consertar, né? Então ela era meio culpada. Ela exatamente. Então, e daí ela nos convidou para a célula e me convidou para a célula. E eu creio que Jesus usou a vida dela, porque eu não iria se tivesse sido outra pessoa, porque eu tinha um vínculo de amizade com ela muito grande. Eu aceitei porque era ela que tinha me convidado. E eu fui para a célula, entendi que dava para mim. Então, não queria voltar mais, mas logo em seguida eu descobri que estava grávida e pelas circunstâncias que eu estava na gravidez, eu entendi que eu precisava voltar com o Orlando. Mas, a princípio, eu não acreditava numa restauração no nosso casamento. Eu fui tentar praticamente provar que não ia dar certo. E aí, só que a proposta foi bem clara quando foi para ele voltar. Né? Eu falei, você volta, mas eu estou indo numa célula e você só volta para mim se você também for numa célula. Você já lançou Sim. logo a condição. A condição era essa. Você vem, mas vai ter que ir uma célula. Eu acho isso muito bom. Inclusive, tem que fazer isso mesmo. Eu ligava para o líder da célula que ele ia para confirmar se realmente ele tinha ido. E depois que ele chegava em casa, ele precisava me passar o texto. Confiança que tinha, né? O texto falado na célula, o tema da célula, existia um todo interrogatório, né? Porque a confiança não existia naquele casamento. E eu fui para a célula, pastor. E eu posso dizer assim, com todo o meu coração. No primeiro dia que eu sentei naquela cadeira lá, o pastor Joel estava pensando sobre vários outros. O senhor falando sobre várias montanhas, eu tive já nesse vale. Eu entendi que não dava mais ficar naquele lugar. Eu entendi que Deus podia fazer a minha vida. E iniciamos um processo. Fui para a célula, eu fiz com Deus. Com Deus lá, realmente, eu creio em Deus, meu Jesus. E Deus começou a fazer. Já veio para a célula? Foi a célula do seu Joel. Foi para a célula e em seguida... Você já tinha feito encontro com Deus, Débora? Ainda não? Não, na verdade eu fiz um encontro, eu fui para uma célula em agosto, fiz um encontro em fevereiro do 2012 e o Orlando ele foi fazer o encontro em setembro do mesmo ano. Então ele fez depois de mim, né? E até nesse processo entre célula, encontro com Deus dele, nós tivemos um posicionamento diante da situação, né? Nós passamos a morar junto, mas nós não se relacionávamos. Né? Entendemos que estava errado porque nós não éramos casados. Aí, depois de 8 meses que nós já tínhamos voltado, eu e ele havia feito um encontro e nós casamos. O senhor deu a bênção lá no escritório, né? Privilégio participar desse casamento. Agora um casamento alinhado, de fato. Né? E foi pela fé, pastor. Olha, quando nós decidimos nos casar, e fechar as brechas na nossa vida, o amor ainda não tinha sido restaurado. Nós tínhamos uma promessa de Deus para a nossa família, né? Mas existia muita ferida, muitas coisas erradas. Nós havia feito
um com o outro e um contra o outro, sabe? E isso causou dores em nós. Nós estávamos totalmente machucados. Mas nós tínhamos uma promessa de Deus, que Ele restauraria a nossa família. Então, quando nós decidimos nos casar, principalmente, eu lembro que eu fui pela fé, sabe? Não existia mais amor, eu não amava mais Orlando. E eu entendia que Deus poderia restaurar, inclusive, o amor por ele. E nós casamos e aí começamos um processo de restauração do nosso casamento. Mas foi um tempo de processo, né? E foi muito testemunho para contar sobre esse tempo aí. Mas foi precioso. O Orlandão passou pelo encontro com Deus também. E aí, nesse tempo, decidiu então que a sua vida deveria ser uma vida agora séria com Cristo. Foi assim, Orlando? Fiquei louco por Jesus. Eu me lembro. Fiquei louco por Jesus. Sou louco por Jesus. Quero viver minha vida assim. Eu entendi, pastor, sabe? Que no domingo, com Deus, eu estava lá no gramado. Eu falei, Deus, e agora? Eu não vou ter jovem. Casamento destruído. A vida numa bagunça. O que eu vou fazer amanhã segunda-feira? Revia para muita gente. Meu Deus do céu. Os caras iam bater em casa armado, cobrar. Que vida boa, hein? Até ameaçado de morte eu tinha sido, né? Nessa época. O pastor Ronald veio lá de longe, bateu no mundo e Salmo 128. Essa é a resposta que você está perguntando. E eu, conhecedor da Bíblia, né? Eu vi lá no quartinho, peguei uma Bíblia que tinha me dado, uma pequenininha, abri lá. E o interessante, o maravilhoso que Deus faz, que a bênção do nosso casamento, o Senhor usou Deus Salmos. Eu me lembro. E é assim que eu vivo. Glória a Deus. Viver todos os dias. Essa foi a maneira que, então, vocês encontraram Jesus. Vem de uma vida toda arrebentada, casamento destruído, princípios, valores assim quase inexistentes. E aí se encontram com Jesus. Esse encontro acontece através de homens e mulheres de Deus que levam vocês para uma célula, né? Apresentam Jesus ali vivo, depois vão para o encontro com Deus. Dentro desse processo, vocês agora estão transformados. Eu acho isso tão legal. Essas são as histórias assim que eu mais gosto de ouvir. Pessoas vindo assim com a vida completamente destruída por Satanás, de repente tem um encontro com Deus e tem a sua vida completamente transformada. Eu tenho a alegria de poder dizer que eu participei e vi isso tudo acontecendo. Depois o casamento de vocês, depois o batismo de vocês, depois se tornando líderes de célula, né? Quem diria? Depois se tornaram líderes de célula aqui na nossa igreja, na nossa cidade. É uma coisa assim muito revolucionária, né? O que vocês viveram é uma transformação assim de um nível muito alto, não é verdade? Sim, pastor, e foi muito rápido. A velocidade que Deus fez isso. Porque em 2012 eu estava destruído. Em 2013 ele fez um processo de restauração, transformação. No final de 2013 a gente se torna líder de célula. Improvável, não é normal. E a gente começou a cuidar disso, se apaixonar por essas pessoas. E isso não podia ficar em nós, não podia ficar retido. Em 2015 nós já estava nos campos plantando igreja. Pois é. Eu até assim pedi a vocês, né, que a gente tivesse contando essa história dentro desse panorama para as pessoas poderem enxergar isso, porque em um momento a vida está completamente destruída, Satanás está fazendo o que quer com vocês e de uma hora para outra é interessante como Deus faz isso com a gente, né? É um minuto de bobeira que a gente dá, ele vira a nossa vida, ele pega o nosso coração, e aí a nossa vida agora é para ele, é dele, é por ele, né? Que maravilhoso. E aí agora, dentro de pouco tempo, vocês estão com um casamento restaurado, uma família linda, e liderando pessoas aqui, e já pensando em plantar igreja. E daí, como é que foi o início da plantação de igrejas com vocês? Como é que foi? Foi assim, pastor, a gente era líder de célula aqui. A gente tem um casal de compadres nossos, o pastor Jones e a pastora Ju, que ama demais, e são preciosos.
São pastores agora da Zoe de Itajaí, né? Isso. Eu sabia que eles iam embora. Eu tô meio preocupado porque tá todo mundo indo embora nessa igreja. A gente forma, cuida, aí vocês, vieram, só deram trabalho para nós. Verdade. A hora que tão bom, vão embora. Essa é a vida. Esse é o nosso DNA. Então, eu lembro que a Ju começou a chamar a Débora para ir junto, para ter o tempo discipulado, de estar junto. E eles estavam indo para Coronel. Né? O pastor William ia para Pato Branco, né, com a pastora Aninha. E aí começaram a chamar a Débora. A Débora foi algumas vezes, depois eles convidaram eu para ir junto. E a gente ama demais eles. A gente quer estar junto. Né? E a gente começou a ir junto com eles. Só que eles, responsáveis por rede jovem, um monte de coisa, algumas vezes eles falavam, não tem como você dar certo. Já estava tudo planejado. O golpe tá aí, né? O golpe estava aí. Só para quem está em casa, às vezes quem está ouvindo, né, não conhece aqui a região, não sabe das distâncias. Então, só para você entender, daqui de Laranjeiras do Sul até Coronel Vivido são aproximadamente 100 quilômetros. Isso. 98, eu acho, para ser mais exato, né? 98 quilômetros. Então, no início da plantação de igrejas aqui, no nosso modelo, você não se muda para a cidade, você faz viagens para a cidade. Então, o que eles estão contando aqui para nós é que uma vez por semana eles saíam de Laranjeiras acompanhando, a princípio era para acompanhar os pastores responsáveis pelo campo missionário, né? Iam até lá com eles, mas daí eles começaram a, de vez em quando, dizer, hoje não dá para a gente ir, vão vocês, é aquele golpe que a gente já conhece. É isso? Exatamente. E a gente estava indo, aprendemos muito, sabe, pastor, muito, os detalhes, sabe. E chegou um momento que o pastor Jones me ligou, falou, Orlando, eu estava entendendo algumas coisas, e eu entendi que o Senhor estava falando para você assumir Coronel Vivido. Eu lembro que eu falei para ele, Jones, então deixa eu ir lá de novo. E assim, quando você está chegando em Coronel Vivida, você faz uma curva, você vê ela de longe. E eu olhei assim, Deus falou, terra que emana leite e mel. E ali, meu coração mudou, eu entendi que eu era pastor daquela cidade, que eu ia fazer o que Deus me chamou para fazer lá. Uau! Então, e daí tinha um porém, pastor. A célula que eles davam era na quarta-feira à noite. Nós trabalhávamos o dia todo, saía daqui 6 horas da tarde, a célula era 7h30 lá. Tinha então, isso também. Tinha 1 hora de viagem ali e era um tempo muito rápido, nós não conseguíamos fazer contatos lá. Ele já tinha uma célula fundada lá com a dona da casa, a família dela ali de 3 pessoas e mais 2 vizinhas que iam nessa célula. Nós entendemos que nós precisávamos de outro dia, porque nós precisávamos ter tempo, então a gente decidiu que mudaria a célula para um sábado. Porém, a dona da casa não poderia no sábado e nem as vizinhas. E nós não tínhamos mais aonde fazer, mas nós precisávamos, né, ter mais tempo. Decidimos, oramos, entendemos em Deus que nós iríamos mudar para o sábado. Iríamos fazer a célula, então, numa praça. E naquele dia que a gente foi para ter a primeira célula no sábado na praça, nós paramos numa panificadora fazer um lanche. A Sofia, na época, ela tinha 2 aninhos de idade. Ela mal sabia falar. Então, nós chegamos na panificadora e quando nós fomos no balcão fazer o pedido, a moça mexeu com a Sofia. Falou, oi, e essa menina bonita, não sei o quê. E a Sofia olhou para ela com 2 anos e falou assim, ela perguntou para a Sofia, o que essa menina bonita tá fazendo aqui? A Sofia falou, a minha mãe veio dar uma célula. E ela falou assim, você quer participar de uma célula? Na panificadora, isso. Na panificadora. E ela falou assim, você quer participar de uma célula? Com aquele jeitinho que nem sabia falar. E a menina não entendia direito o que ela estava falando. Falou assim para ela, se você quiser, a minha mãe vem te buscar. E a menina ficou curiosa para entender 2 aninhos. o que era aquilo. Então, foi servir nós na mesa e nós, então, pregamos para ela, convidamos ela para a célula, né, anotamos o nosso contato, pegamos o contato dela e na próxima semana a célula era na casa dela já. Assim, e ali começamos a plantar a igreja, então, na casa dela. Porém, a célula foi na casa dela algumas vezes, né? Depois acabava que não dava certo, ou a pessoa não estava na casa, ou tinha algum outro compromisso. Então a gente acabava indo em outra casa, de outra pessoa que já estava, porque aí a célula já tinha mais pessoas. Já era num outro bairro, daí já tinham mais 5 pessoas, né, amor? Na célula, e dava numa outra casa, e a gente ia revezando. Fomos para as praças, porque já aconteceu assim várias vezes de nós estarmos no caminho para lá,
na metade do caminho a gente recebeu uma mensagem: olha, hoje eu vou fazer faxina na minha casa. Não tem onde vocês ficarem. Sim, então não tem como fazer aqui em casa. E a gente olhar e falar assim: não, vamos sim, vamos chegar lá, e Deus vai mostrar o lugar. É desafiador demais. Sim. Gente, então essa igreja começa em praças, começa com a Sofia fazendo contato evangelístico, com 2 aninhos fazendo contato evangelístico em panificadora, e aí vocês começam a ir para as casas. Mas ainda indo para as casas tinha essa dificuldade. Às vezes tinha casa para ir, às vezes o povo dizia hoje não. Sim, realmente, era uma das maiores dificuldades que nós tínhamos, né? Porque o compromisso era nosso, mas nem sempre era das pessoas que iriam nos receber. Então, nós tínhamos que sempre ter um escape, né? As praças eram um escape para quando não tinha uma casa. E estava tudo certo, nós íamos, nós nos divertíamos. Uma coisa que a gente aprendeu foi ensinar as crianças a brincarem nesses momentos. Então, a gente dava a selva aqui, eles estavam no parquinho aqui do lado, se divertir. Então, para eles estavam brincando, era uma parte boa, né? A praça foi a primeira igreja que vocês abriram lá em Coronel Vivido. A igreja na praça, criança no parquinho, sim. E vocês reunindo ali com o povo, e os bêbados, os cachorros juntos. Tudo junto, pastor. E é engraçado, legal que a gente fazia piquenique, né? Porque às vezes a gente levava o lanche daqui para lá, né? Uhum. Queria passar o dia lá. Passar o dia, né? E comer em lugares ia se tornar caro. Então, a gente levava lanche, fazia o piquenique. Até um tempo atrás, a Sofia veio e falou para nós: viu, por que nós não fizemos mais piquenique? É que para eles não entenderem que tinha essa a memória dela ficou uma coisa boa. Ficou uma coisa boa. Né? E, assim, foi um tempo que a gente aprendeu muito, sabe? A gente experimentou muito milagre. Sabe? Na praça não tem telhado, né? E algumas vezes estava chovendo, a gente falava: pai, esse povo precisa ouvir palavra, esse povo precisa, a gente está aqui. Parava de chover. A gente ministrava, embarcava no carro, às vezes estava saindo do trevo, começava a chover. Sabe? A gente sempre experimentou assim, cuidados do pai, sabe? Quem vê hoje a igreja lá em Coronel Vivido, uma igreja bonita, um povo bonito, né? Tá lá, uma estrutura legal, pessoal chegando, mais pessoas chegando, já estão plantando uma outra igreja, né? Em Chopinzinho. Não pode imaginar que essa igreja começou dessa forma, né? Fazendo contatos numa praça e panificadores, tentando achar uma casa para poder estabelecer ali um lugar. Glória a Deus pela vida de vocês, viu? Mas quando foi que vocês decidiram assim, bom, chega, esse negócio de ficar viajando para lá, para cá, vamos mudar para lá de uma vez e vamos assumir essa cidade como sendo a cidade do nosso coração. Quando foi que isso aconteceu? Na verdade, né, amor, a gente queria muito antes, né? Nós éramos bem precipitados e imaturos, né? Desde quando a gente começou a ir da Capaz, eu nem me lembro disso. Nem me lembro disso, Orlando. Nós só resistimos porque nós tivemos muita opção. Mas a gente sempre teve também um entendimento que precisava de uma palavra para o momento. Então, em um certo momento, Deus deu uma direção para nós. Na verdade, a direção foi de como Ele nos sustentaria lá. Então, nós fizemos os nossos planos em relação a como Deus iria nos sustentar, né, que eram os pães de mel. Deus deu a palavra e eu olhei e falei, não, é pão de mel. Fui lá, busquei uma receita na internet, comecei a fazer aquela receita da internet. O Orlando já começou a rir aqui, ele vai me expor daqui um pouco, pode saber. Não era tão boa, né, amor? Mas assim, era o que a gente tinha, entendemos? É essa daqui. Então, eu pedi a demissão do meu trabalho e a Orlando tinha uma proposta de emprego lá. Né? Nós fomos embora para lá. Eu iniciei a fazer pão de mel lá, mas assim, no começo, o pão de mel era horrível. Naquela cidade ninguém conhecia pão de mel, ninguém tinha coisa de pão de mel. E o meu pão de mel era muito ruim. Então, assim, ela já tá falando para eu ter que eu não falar nada. Ninguém sabia o que era pão de mel, e quando souberam, não queriam também. Eu brinco que era mesmo que nem a pedra que Davi usou para matar Golias. Era duro o negócio. Não, além de não vender, a gente oferecia dado e ninguém queria. Ah, né? para dar. Assim, porque quando ninguém quis. Quando ninguém conseguia vender, quando ele vai estragar, então vamos dar. Ele falava, não, obrigada. Quais foram, assim, para vocês os maiores desafios que você percebe? Esses são os maiores desafios que nós tivemos na plantação de igreja. Chegaram algum momento a pensar, não, acho que é melhor a gente desistir, vamos parar. Passou isso pela cabeça? Não. Não. Sou sincero em falar, assim, nunca teve
essa ideia de esse plano B de parar. Nunca foi uma opção para nós. Na verdade, não existia essa opção. Então, ela nunca foi cogitada. A gente só tentava entender qual era a maneira que a gente talvez teria que mudar alguma coisa, né? Porque as coisas davam muito errado. Alguma coisa tem que mudar, né, Débora? Tá dando muito errado aí, né? Assim, pastor, para o senhor ter uma ideia, uma história assim que Deus tratou muito no meu coração. Eu sempre trabalhei, sempre tive um currículo muito bom, nunca me faltou trabalho aqui na Região do Sul. Eu fui para Coronel com uma proposta de trabalho, mas chegou lá, não era algo que daria para mim trabalhar, e eu entendi que não era a vontade do Senhor, e havia a palavra dos pães de mel. Mas assim, coloquei meu currículo em toda a cidade e eu só conseguia trabalho provisório. Um mês para cobrir as férias de alguém, ou 3 meses durante o final de ano. E eu lembro a última vez, um compadre meu lá chegou e falou para mim, viu, estão contratando lá naquele frigorífico, estão pegando qualquer um. Eu falei, já que estão pegando qualquer um, eu vou lá, né, meu irmão? E tinha um rapaz que tinha começado a caminhar comigo, filho recém-nascido. Tinha que ir 5 horas da manhã, estava uns 40 quilômetros lá da cidade. Falei, vamos junto, vai que você arruma um trabalho também, estão pegando qualquer um. Vamos, cheguei lá. Você chamou ele por chamar, assim. Porque eu queria ajudar ele, né? Porque já estava começando a caminhar comigo, filho pequeno. E a gente foi. Chegou lá, eles pediram as carteiras de trabalho, a gente entregou. Daqui a pouco voltou a senhora, entregou a carteira para alguns, inclusive para mim. Eu falei, esse que eu entreguei a carteira pode sair, que nós não precisamos de você. Sabe, eu vi assim, que nem que na Gênesis, quando você vai espantar um cachorro, passa agora. Mas e o seu amigo? Ficou. Ele ficou. Ele ficou, foi contratado. Eu fui pro carro, triste, assim, sabe? Esse foi um momento, agora eu dou risada. Esse foi um momento triste, assim, porque veio o pensamento, o que eu tô fazendo de errado? O que tá acontecendo? E fui para casa. Cheguei em casa, a Débora estava orando lá, Deus tinha falado com ela sobre quando o leproso saía da cidade, ele voltava, o sacerdote examinava, né? E se ele tivesse contaminado, ele tinha que ir, depois ele voltava, e o sacerdote não era contaminado, né? E Deus falou para Débora, falou assim, Orlando não está arrumando esse serviço, porque eu não quero que ele seja contaminado. Tudo bem, entendi que era o Senhor. Mas, então eu fui trabalhar no Detran para faxineiro. E em um determinado momento eu estava lá varrendo, passou uma senhora da cidade lá, bem conhecida. Com um currículo muito bom, agora estava varrendo o chão como faxineiro. Como faxineiro. E eu virei pro lado para ela não me ver e continuei varrendo. E na hora o Espírito Santo falou, e essa raiz do orgulho? Eu lembro que eu fui pro banheiro, me ajoelhei e comecei a chorar. Então Deus falou assim para mim, eu vou te guiar pelo deserto, e eu vou te humilhar, e eu vou provar o teu coração, para que quando ele for totalmente meu, eu entregue a promessa. E a minha oração foi, Senhor, então faz o que o Senhor tem que fazer. E assim, foi um dos momentos difíceis, como o Senhor perguntou. Estava tratando seu coração mesmo. Estava tratando meu coração. Então assim, eu entendi que só haveria momentos difíceis se eu resistisse ao Senhor. Orlando, isso é muito sério, Débora, e é importante que as pessoas que estão ouvindo, né, elas entendam isso. Às vezes eu acredito mesmo, eu vou sair, vou plantar a igreja e vai dar tudo certo, vai ter a pessoa lá. Eu vejo muitas pessoas assim, não, eu quero ser um plantador de igreja, mas eu quero ter o ministério de louvor lá pronto, as cadeiras, o ar-condicionado, o telão, e aí eu chego e está tudo organizado e eu falo, às vezes não é uma realidade, né? Isso não é uma realidade. E aí o problema é que quando a gente cria esse tipo de ideia ou ideal na plantação de igreja, a gente acredita que qualquer dificuldade é Deus ou é alguma razão para eu parar. Não, Deus não quer que eu continue, isso não era de Deus para acontecer. Pelo contrário, no caminho de Deus, no caminho da plantação de igreja, fazendo a vontade de Deus, nós vamos receber muita resistência. Vai haver muita coisa contrária, porque, veja só, o que vocês estavam fazendo para receber tanta resistência assim? Indo plantar a igreja? Vendendo pão de mel para poder se sustentar como pastor missionário, né? Carro que estraga,
As pessoas falam, carro estragou porque você não é dizimista. É o devorador. Não, dizimista. Eu tenho falado isso aqui na igreja. Coisa ruim acontece com gente boa no caminho de Deus. Você vai receber resistência também. Plantando igreja, vai ter crise, vai ter problema. E está lá o Orlandão, né, Débora? Varrendo o chão, como falou aqui, como um zelador, e Deus trabalhando o coração dele para se tornar o pastor que hoje você é. Então, existem momentos tensos, de muita crise, e esses momentos acompanham também os plantadores de igreja, né? E principalmente os plantadores de igreja, eu acho. A gente pensa que, às vezes, estávamos no pecado, né? Tivemos várias vezes o pecado escondido, metido, alguma coisa que estivesse ali. Onde está a brecha? Exatamente. Não tinha, na verdade, não tinha uma resposta para isso, né? Era um orgulho mesmo, na maior das questões. Eu lembro que quando eu não tinha problema em fazer os pão de mel. Eu gostava de fazer, né? Era muito bom, mas não vendia. Então uma vizinha falou, olha, Débora, aqui o povo gosta de pastel. Se você for vender pastel, você vai vender. Leva pastel. E apresenta o pão de mel para eles, né? Então, tudo bem. Ela me prestou a máquina dela, tinha uma máquina, fui fazer o pastel. E até então, para mim, não tinha problema em ser a quem produzia, mas eu tinha problema em ir para a rua vender, sabe? Então, quando era o Miguel e o Orlando que ia, para mim estava tudo certo. Mas nesses empregos temporários do Orlando, eu precisei sair, porque não era suficiente o que ele ganhava, né? Entendi. Aí eu trabalhava de gerente aqui numa empresa antes de ir para lá, né? Quando eu cheguei lá e eu precisei pegar uma bandeja de pastel e sair, bater de porta em porta para vender, eu falo que foi um momento onde que Deus ele me esmagou no processo, sabe? Eu precisava daquilo. Eu até brinco que eu falei que no primeiro dia que eu saí vender, parece que todas as pessoas que me conheciam passaram por mim e buzinaram, sabe? É interessante que, assim, eu nunca olhei para vocês como pastor, tô falando aqui como pastor de vocês, eu nunca olhei e achei assim, poxa, eles têm um coração orgulhoso. Pelo contrário, a gente sempre viu vocês com tanta simplicidade, humildade aqui no nosso meio, né? Mas eu percebo que às vezes quando Deus quer fazer algo mais profundo em nós, Ele vai tratando coisas que elas são imperceptíveis. Às vezes a gente mesmo nunca tinha reparado. Algo que eu tenho percebido, e isso tem sido assim recorrente com homens de Deus, mulheres de Deus, é como Deus tem tratado essa área no coração. Se há um restinho de orgulho, se há uma pontinha de soberba, se há ali algum tipo de altivez, vai ser quebrado, porque Deus resiste o soberbo. Exatamente. Deus resiste, não há coisa pior, né, para uma pessoa do que ser resistida por Deus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se Deus for contra nós, irmão, quem que vai ser por nós? Nós estamos muito enrolados. Eu ouvi um dia o pastor Luciano Subirá falando que ele perguntou para um pastor, falou, qual é, na sua opinião, o espírito hoje que mais resiste à igreja? Ele pensou, vai falar o espírito da avareza, o espírito da idolatria? Ele falou, não, o espírito de Deus, que Deus tem resistido aos soberbos. Mas a Bíblia também diz, por outro lado, que Ele dá graça ao humilde, né? E eu vejo essa graça de Deus hoje sobre a vida de vocês. Passaram pelas lutas, nós acompanhamos. Para nós é muito difícil também, porque quando nós enviamos vocês, né, vocês sabem como foi, nosso coração apertadinho aqui, dizendo, olha, é muita luta, vocês querem ir. Nós temos uma história com o Orlando e com a Débora, porque eu não queria que eles fossem naquela hora, eu dizia, fica um pouquinho mais, e vocês ali, né, tentando ir um pouco antes, foi assim, né, nós brigamos, né, no bom sentido, brincadeira, não uma briga, mas no bom sentido, assim, tivemos aquela luta, porque eu dizia, fica mais, eu acho que é tempo, e entendemos depois, né, que seria o momento de vocês irem, mas tudo isso foi um tratamento mesmo de Deus para o coração da gente, né, para o nosso aqui, porque como igreja, ver vocês também no meio dessa tempestade, o meu coração como pastor, ver vocês, a casa de vocês ali, fazendo a vontade de Deus com fidelidade e experimentando tempestade, sempre foi muito difícil para nós, desafiador, o coração ficava apertado. Agora, olhar para vocês hoje, maduros, crescidos, é recompensador, viu? Pastor, é uma alegria. Eu preciso declarar uma coisa que aconteceu com a gente. Talvez isso seja importante para quem vai ouvir, né? Nós entendemos que quem nos enviou foi Deus. Primeira coisa, né? Foi Deus quem enviou, não
foi o pastor Cezinha, não foi a igreja de Laranjeiras, nós fomos enviados por Deus. Tínhamos uma direção, uma palavra de Deus. Quando nós chegamos lá, nós passamos por muita dificuldade financeira. Nunca passamos fome, mas vivemos bastante com o necessário só, sabe? Com o que era para o dia. Muitas pessoas questionavam a gente, não, mas por que você não avisou o pastor? Por que o pastor não foi comunicado que vocês estavam passando? Nós sempre entendemos assim, quem deveria saber era Deus. Deus, sempre que ele precisava, ele comunicava o pastor, e foi muito bom esse tempo para nós. Foi de muito aprendizado, porque nós aprendemos a buscar na fonte, que era Deus. E a gente nunca passou por nenhuma dificuldade que Deus não tivesse suprido. Nós conhecemos uma face de Deus, o Deus da provisão, durante a dificuldade, que talvez se nós tivéssemos recorrido à igreja, o pastor, a gente estaria sendo grato hoje ao Senhor, a essa casa. Mas não. Hoje, quando nós olhamos para trás, nós temos consciência de que quem nos enviou foi fiel para cumprir a palavra que ele prometeu. Que demais. Ouvir isso de vocês hoje, assim, enche meu coração, mas eu sei que na hora que está acontecendo, isso é muito difícil. Muitas pessoas preferem depender de homens, né, do que de Deus, mas eu vi vocês aprendendo essa lição. Louvado seja Deus. Teve um vale, né, tiveram as crises, mas hoje, como é que vocês estão lá? Fala para nós, como é que está a igreja, Zoe Coronel Vivida, as células, a família de vocês, e aí, plantando uma outra igreja já, como é que vocês estão agora? Nós estamos muito felizes, não tem grato. 8 anos depois do início. A gente está fazendo uma reforma na igreja, hoje, colocadas as cadeiras do jeito que elas estão, são 150 cadeiras. A gente está mudando o espaço para 400. Uau! As células estão se multiplicando. Deus tem levantado homens e mulheres assim, e a gente tem filhos, né? Não tem outra, sabe? Filhos mesmo, que a gente ama, tá? No coração. E que a gente tem visto, né, essa graça de Deus sobre Coronel Vivida, sobre Chopinzinho, né, pastor? Já estamos de olho em outras cidades, eu vou te contando, porque... Isso é novidade aqui, ao vivo, né? Débora, me ajuda aí. Porque assim, pastor, é que nem, né, a gente entendeu que Deus ia fazer algo se a gente entregasse nosso coração. Então a cidade, no tempo da pandemia, a gente inaugurou lá em dia 30 de outubro de 2019. Né? A igrejinha, como a gente fala, aquela que o senhor brincou que tinha um telhadinho em cima do banheiro. Só em Coronel Vivida acontecem essas coisas. E 2020 veio a pandemia. E a gente falou, e agora? O que a gente vai fazer? Talvez tenha que entregar o tempo. Né? Mas Deus tinha um outro plano. E a gente começou a servir a nossa cidade. Né? Eu estava contando para o senhor, durante a pandemia foram aproximadamente 11 toneladas de alimento. Olha a Deus. A gente fez Vocês distribuíram isso. Uma igreja que... É importante isso, Orlando. Vocês conseguiram, como igreja, distribuir 11 toneladas de alimento. Uma igreja começando, uma igreja ali sendo plantada, ainda conseguiu distribuir tanta comida assim para o povo da cidade. Na época nós tínhamos umas 30 pessoas na igreja. Uau! A gente foi profissionalmente dos supermercados, né, com o pessoal. E arrecadando alimento e arrecadando alimento, fazia as cestas básicas, assim, mas era mais cesta mesmo, assim, sabe? E a gente começou a servir a nossa cidade. Começou alguns outros projetos com pessoas com dependência química, né, que a gente começou a encaminhar para clínicas cristãs e acompanhar a família. Começou um projeto também de construção de casas para famílias carentes. Legal. E Deus foi dando acesso a lugares que a gente não tinha antes. Né? Teve um rapaz no banco que queria fazer uma ação social e ele foi lá na ação social. E a pessoa responsável falou, viu, você quer que dê certo? Procura o pessoal das Zoe. Então a gente fez um projeto, foram 100 cestas de Natal. Né? Até hoje a Débora brinca comigo que eu me empolguei com o frango assado. Né? O gordo sempre se empolga com a comida. A gente fez um frango recheado, sabe? Para entregar para as famílias juntos. Sabe? E a gente fez 2 cultos para entregar as cestas. E foram
50 pessoas entregando a vida para Jesus. Uau! Eu percebo que a igreja em Coronel Vivida, né, ela é uma igreja missionária, uma igreja assim profética, né, porque é uma marca de vocês, pastoral, vocês assim com um coração sempre tão um coração de Cristo, né? Mas eu também percebo essa ênfase com obra social, com ação social, que é uma marca de vocês. Eu vejo isso acontecendo lá, a gente vê isso na vida dos discípulos de vocês. E hoje a igreja de Coronel, ela já se esparramou lá para Chopinzinho. Isso. Tá lá. Qual a distância de Coronel a Chopinzinho? 13 quilômetros, né? Não, 17. 17 quilômetros. Até pra mulher dos números. 17 quilômetros, está ali do ladinho. E está lá uma igreja. Eu fui lá, tive lá na igreja, na inauguração da Zoe de Chopinzinho. E está lá uma igreja linda, cultos aos sábados, reunindo lá. Então, uma igreja que mal nasceu já está plantando outra. Já está. E assim, está multiplicando as células já lá. Sim, nós já temos duas células. No caso, um casal tem célula já. Já temos mais 2 mulheres que estão se preparando para abrir célula também. E lá tem acontecido de uma forma diferente. Tudo que nós não vivemos em Coronel, nós estamos vivendo em Chopinzinho, né? Nós tínhamos a síndrome do primeiro filho. Acho que todo mundo que é pai de 2 sabe do que a gente está falando, né? Quando você tem o primeiro filho e as coisas não dão certo, você automaticamente lança aquela frustração de algumas situações para a segunda maternidade, né? Você pensa, não, vou ficar sem dormir de novo, mais um ano, mas não, né? Quando nós fomos para Chopinzinho, também com a direção de Deus, entendemos assim que quando foi liberada a unção para nós estarmos lá, nós precisávamos de uma palavra para aquilo. Deus deu a palavra também, nós aceitamos aquela missão de cuidar da cidade, mas quando chegamos lá, descobrimos que a segunda maternidade foi totalmente diferente, sabe? Muito mais fácil, é isso? Muito mais fácil. Com mais maturidade. Exatamente, nós entendemos que o problema não estava na cidade, estava em nós, que precisávamos de tratamento de Deus para lidar com algumas situações que quando surgiram na nova cidade, nós já sabíamos como fazer. Que legal. E assim, pastor, 2 coisas que eu entendo em Chopinzinho. Assim, primeiro, eu preciso honrar, né, o pastor Adri, o pastor Ricardo, a Adri, né, que começaram o trabalho lá. Eu sempre falo, eu cheguei na época da colheita, tá tudo bem. Eles semearam muito choro, muita oração naquele lugar. Antes de vocês iniciarem o projeto lá, né? Isso que o Orlando está dizendo, né? Até, porque para nós aqui, para quem está ouvindo e é da Rede Zoe, faz todo sentido, né? A gente sabe, já tinha Chopinzinho, mas Chopinzinho é uma cidade bem pequena aqui da nossa região, muito bonita, mas nós começamos um projeto lá, alguns missionários daqui iam para lá fazer células, então vocês deram sequência nisso, fazendo assim nascer a Zoe de Chopinzinho, né? Exatamente. E a outra coisa, assim, aí está a seriedade de você ouvir a sua liderança, seu pastor, né? Dou muito serviço para o pastor Cezinho. Acelerado como eu sou, né, pastor? Eu estava indo para tudo quanto é lugar, viajando um monte, tentando plantar outras igrejas. Entendo que era uma ação doida, apaixonada. E o pastor chegou, me deu algumas orientações e eu entendi em Deus que era realmente Deus fazendo, né, pastor? E dei uma desacelerada. Né? E nesse processo, Deus trouxe Chopinzinho. Eu lembro de que o senhor me ligou, falou sobre Chopinzinho. A gente orou, Deus confirmou e a gente foi. E hoje a gente está recebendo os frutos de uma obediência também e da graça de Deus, porque legal. Assim, tá muito, como a Débora falou, é o filho caçula, assim, que é só os irmãos mais velhos estão ajudando a cuidar, né? Eu vejo exatamente. Tá avançando. Na primeira igreja, o louvor era o som mecânico, e nós ficamos algum tempo usando som mecânico. Nós éramos a diaconia, o ministério infantil, o pregador, nós fazíamos tudo na igreja, né? Então a gente não tinha... Todo plantador de igreja sabe o que é isso. Cruzar e cabecear, né? Bate o escanteio e cabeceia. E vocês fizeram isso de todas as formas. E ali não, ali a gente tem o pessoal de Coronel, então eles são plantadores junto com nós, né? Então nós estamos ensinando com um exemplo para eles, né? Porque eles veem como que funciona plantar uma igreja. Então eles vão, nos ajudam no louvor, no ministério infantil. Nós temos alguns da casa de lá que já servem em alguns ministérios, mas
mesmo assim, eles estão sendo o espelho para ensinar. Né? Então, para nós foi um pouco mais fácil. Porém, nós entendemos que nosso chamado também é ensinar a plantação de igreja para essas pessoas, né? Colocar o amor no coração deles, sobre que... Transferir o DNA, né? Exatamente, não é um peso, mas que quando a gente faz com amor, isso... Até estava falando com a minha líder, a gente passa mais ou menos 5 dias da semana, a gente está na cidade de Chupinzinho, sabe? A gente não só vai fazer culto lá, nós cuidamos da igreja também, sabe? Nós se deslocamos para fazer atendimentos pastoral, para orar com pessoas, né? Fora os momentos de célula e culto, nós entendemos que nós somos os pastores da cidade. Legal. Que coração. Glória a Deus pela vida de vocês, viu? Isso é muito inspirador. Olha, eu que já conheço a história, já sei de tudo que vocês passaram, estou aqui ouvindo e relembrando e, assim, fico inspirado. Se eu fosse plantar uma igreja hoje, eu ia muito querer que vocês colocassem a mão na minha cabeça, orassem comigo e poder aprender com vocês. É inspirador ver o que vocês passaram, não desistir, não parar, né? Tudo que viveram como família, as crises, as dificuldades, o início da plantação de igreja. E hoje está aí de pé, né? Não só de pé, mas levantando outros. E a gente percebe que naquilo que vocês foram curados, consolados, vocês estão curando outros, vendo outros casamentos, famílias sendo restauradas, ministérios iniciando a partir de vocês. Glória a Deus, eu louvo a Deus. Assim, quero que vocês saibam que eu me sinto honrado sendo pastor de vocês, poder dizer que vocês são filhos dessa casa, filhos nossos aqui, né? É uma honra para mim. E eu queria, assim, pedir, antes da gente terminar essa conversa, eu queria pedir que vocês nos ajudassem, nos ministrassem. Assim. Para alguém que está acompanhando aqui esse podcast, dê para nós algumas dicas, que vocês dizem assim, olha, se eu pudesse começar de novo, essas são dicas preciosas que eu gostaria de ter ouvido ou que eu daria para alguém que quer plantar igreja, alguém que quer ser um plantador de igreja. Cita aí para nós algumas dicas práticas para um plantador de igreja. Vamos lá então, pastor. Tem uma cola aí? Tem uma cola ali. Nós já estávamos falando sobre exatamente isso na nossa vida para cá. Nós entendemos que a primeira coisa para uma plantação de igreja é estar debaixo de uma direção de Deus. Não é porque é um movimento, não é porque outras pessoas estão fazendo que eu tenho que fazer também, né? Nós entendemos que não foi porque os nossos líderes falaram para nós que era para ser nós que nós teríamos que ir, mas que Deus tinha que nos comunicar e falar e colocar isso no nosso coração. Então, às vezes, tem que tomar cuidado para não ir com o fluxo, né? Tá todo mundo fazendo isso, então eu vou fazer também, né? Então, a primeira dica, então, é ter uma direção clara de Deus para iniciar esse projeto. Sim. É isso. Deixa eu te fazer uma pergunta até, Débora, Orlando. Isso para mim é muito importante. Porque quando eu entendo que o chamado de Deus para nós, né, Deus tem um propósito para cada um de nós. Eu creio nesse grande propósito de Deus para todos os seus filhos, né? Mas a gente percebe que vocês também agora têm um coração com a cidade de Coronel Vivida. Como que é isso? Porque vocês são aqui de Laranjeiras, naturais daqui, de repente se mudam para lá e agora a gente sente que vocês são mais de Coronel do que de Laranjeiras. Isso tem a ver com o chamado de Deus também para a vida de vocês, é isso? Sim, pastor. Na realidade, sim. Ele mudou todas as nossas raízes para lá. Né? A gente é apaixonado pelo jeito que eles falam, o sotaque lá. Sabe, eu lembro quando o senhor pegava aqui algumas vezes e falava do nosso sotaque de Laranjeiras. E hoje eu me pego vendo e brincando com o sotaque deles. Que os meus filhos já estão usando o mesmo sotaque, o mesmo jeito de falar. Né? Que legal. E eu entendi assim que eu não sou pastor da comunidade cristã do Sul e de Coronel. Isso. Eu sou pastor de Coronel. Isso, boa. Deus me chamou para cuidar de todo aquele povo. Tem outros em outras denominações, amém, que sejam fiéis ao Senhor e abençoados. Mas eu, como pastor, né, eu entendo que aquela cidade Deus deu para cuidar, para pastorear as ovelhas dele. Uhum. Então, eu entendo assim, essa paixão pela direção que Deus deu, né, o amor, quando eu entrei naquela cidade e ele falou terra que emana leite e mel, né,
ali o meu coração já... Eu considero isso, Orlando, Débora, algo muito sério, muito, muito sério. Eu acho impossível um ministério de alguém dar certo num lugar onde você não ama a cidade, onde você não ama o povo. Porque esse é o testemunho de Cristo. Ele vem como um judeu encarnado e ama aquele povo, abraça a ponto de viver como eles e morrer no meio deles, morrer por eles, né, por nós, né? Sim. Mas é esse modelo encarnacional. Eu sou cidadão, como é que é? Com quem nasce em Coronel Vividense. Como eu hoje sou um laranjeirense. Uma dica que eu sempre dou para plantadores de igrejas é: não escolha uma cidade. Permita que essa cidade te escolha. Porque vai acontecer que Deus vai preparar esse lugar que já é dele para você. Em algum momento, ela vai capturar seu coração. Você vai falar: eu estou disposto a entregar minha vida a Cristo, mas eu estou disposto a fazer isso nesse lugar. Eu acho que há um chamado geográfico também. Sim. E, claro, ele pode mudar ao longo do tempo, mas há sim um chamado geográfico. E que dica importante, Débora, a gente ter uma clareza da vontade de Deus para o tempo e para o lugar, né? Isso é muito sério. Pastor, até vou abrir um parênteses nessa conversa, porque agora vamos separar o pastor da pastora, né? Então, quando o Orlando ouviu de Deus que seria Coronel de Vida, eu ouvi num tempo diferente. Então, ele amou primeiro Coronel de Vida, ele recebeu primeiro. E eu tive uma resistência por um tempo sobre a cidade, sobre o local. Porém, eu sou esposa do pastor. E eu precisei me colocar debaixo da missão dele, né? Nós, como mulheres, às vezes achamos que primeiro Deus tem que falar conosco, depois vai confirmar com o marido, entende? Mas uma coisa assim, que eu confesso até para as minhas ovelhas, eu falo, eu fui algumas vezes chorando para lá, sabe? Dizendo: Senhor, eu não desejo ainda, não é a minha vontade ainda que seja essa cidade. Que boa palavra, Deus. Mas aí eu me colocava debaixo do senhorio de Deus. Eu falava: Senhor, mas se essa é a sua vontade, o Senhor vai colocar desejo no meu coração, né? E hoje eu não vou dizer que amo mais, né? Mas a gente... Agora amam apaixonadamente meu Deus. A cidade. Isso é muito sério, Débora. Isso tem a ver com se mover por palavra e não por sentimento. Sim. Tem muita gente deixando a sua identidade, sua vida, seu propósito, seus projetos serem definidos por emoções. Sim. Eu não sinto, e por não sentir, ou faço se sinto, não faço se não sinto, e a gente tem que ser, assim, pessoas, nós devemos ser pessoas movidas por palavra. Exatamente. Há uma palavra de Deus, eu vou, ainda que eu não sinta, mas eu tenho uma palavra de Deus e eu me movo. Então o que me move é a minha fé e não a minha alma. Isso é muito sério, a gente tem falado isso muito aqui na igreja. Pregue para a sua alma, pregue para ela, senão ela vai pregar para você. Né? Diga a ela o que vai acontecer e não deixa ela te dizer como as coisas vão andar. Mas, assim, Débora, que bom. Obrigado pela sua sinceridade, porque é assim mesmo. Eu acompanhei isso no início, o Orlando dizendo, é lá, e a Débora, eu não sei. Eu sou mais Laranjeiras. E aí, como uma mulher de Deus, né, uma mulher honrada, foi se colocando debaixo da direção de Deus para a vida do marido, e de repente entendeu que isso era algo comum para a família, né? Glória a Deus, ótima sua palavra. Primeira dica, então, siga a nuvem. É isso, sim, fica de olho na direção de Deus, vai para onde Ele te mandou. O melhor lugar do mundo não é o lugar com os melhores recursos, não é o lugar da grande capital. O melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus, para onde Ele apontou para você. É onde a nuvem parar, a gente para. Ok, tem mais uma dica aí? Quantas dicas você tem aí? Separamos 4 dicas. 4 dicas, boa, vamos lá. A segunda dica é: esteja sempre debaixo de uma liderança. Legal. Nós entendemos que quando nós fomos para lá, né, nós fomos afastados daquilo que era cômodo para nós, né? Então nós estávamos toda semana aqui recebendo palavra, estamos no culto. Mas quando nós fomos embora, nós éramos o que tinha que levar só a palavra. Então, foi muito necessário para nós, em momentos que a nossa alma estava abatida, a gente ter para onde correr, sabe? E a nossa liderança nesse momento foi muito importante para nós.
porque era para eles que a gente chorava, né? Era para eles que a gente falava o que a gente estava sendo tentado, muitas vezes, né? Eu lembro que algumas vezes eu ligava para minha líder e eu chorava para ela, ela falava, eu posso fazer alguma coisa, eu falava, não, eu não quero que você faça nada, eu não quero que você fale com ninguém sobre isso, não quero que você leve para o pastor essa situação, eu quero somente que você me ouça, sabe? Me dê uma palavra de Deus, ore comigo. Estar debaixo de uma cobertura espiritual é necessária, mas não tem. Eu vejo assim que quando nós ouvimos testemunho de pessoas que não deram certo, geralmente elas estavam sozinhas. Legal. Boa palavra demais, Exato. Orlando. Ninguém pode ficar sozinho. Isso só para talvez a gente esclarecer, né, como é que isso funciona aqui na nossa igreja, para você entender. Então, a pessoa que levou Débora a Cristo, a pessoa que levou Orlando a Cristo, esses são os líderes que acompanham a vida deles, o coração, a família, e eles continuam acompanhando, ainda que eles saiam da cidade, vão para outro lugar para plantar a igreja, continuam. Os discipuladores, eles não mudam. O que acontece aqui na nossa igreja é que quando eles saem para plantar uma igreja, eles passam agora a fazer parte de uma mentoria comigo, com Suelen, com outros pastores da nossa equipe. Mas o discipulado, o coração continua ali conectado com as mesmas pessoas. Então, estar debaixo de uma liderança, como vocês têm colocado, é ser sincero e transparente e se abrir para o discipulado pessoal, né? Não só para uma mentoria, porque tem gente que diz, não, eu estou debaixo de uma cobertura lá, aí não é sincero, não é transparente, então acaba que não vive o discipulado, apesar de na teoria dizer que tem. Mas não é sobre teoria, é sobre algo prático, aplicado na sua vida, né? Então é muito importante que a gente não se isole. Muitas pessoas vão para o campo missionário, e isso eu quero reafirmar aqui também. Nós, como igreja, nós falhamos demais, né? Imagina, nós estamos enviando tantas pessoas, então em algum momento a gente deixou, podia estar mais perto, não esteve, mas é muito importante. A responsabilidade de estar conectado é do missionário. Eu saí daqui, eu preciso buscar essas conexões, eu preciso procurar esse relacionamento com meus pastores, com minha liderança, com meus mentores, porque tem muita gente que fica isolada no campo, sofre, cai, abandona, às vezes a família toda sofre, e é um isolamento por opção, porque não recorreu, não foi atrás. A gente tem que ter esse cuidado também, sabe? Claro, como eu estou dizendo, às vezes a igreja que envia, como é o nosso caso, né, falha, poderia fazer um pouco mais, mas vocês foram pessoas que eu vi se posicionando sempre, olha, nós estamos indo para aí, vamos para Laranjeiras, vinham para cá, ficavam com a gente, né, insistiam para estar perto, tomar um café, sempre se relacionando com as redes, o discipulado de vocês sempre funcionando. Isso é muito sério, isso é muito importante. Não se isole na plantação de igreja, esteja debaixo de uma liderança. As pessoas fizeram muito mau uso dessa questão, né? Está debaixo de uma liderança, usaram mal, exageraram, mas o fato de alguém usar mal um princípio não torna o princípio inválido diante do Senhor. Então, eu vejo isso na vida de vocês, uma excelente dica para um plantador de igreja aí. Esteja conectado com sua liderança, esteja conectado com amigos, né, com pessoas, não se torne uma ilha, porque isso vai fazer de você uma presa fácil para Satanás. Você acaba aprendendo muito bom, que nem a nossa região, todas as cidades vizinhas lá de Coronel Vida, tem homens e mulheres fantásticos, os espíritos, a gente aprende muito. Então essas conexões são boas, mas a liderança, principalmente, é o que cuida do nosso coração. E se o nosso coração estiver alinhado, bom, a plantação da igreja ela vai. Então, nos momentos difíceis, tem com quem chorar. Como a Débora falou, às vezes você não precisa que ninguém faça nada, só você. Né? Só dar uma desabafada, uma chorada. Né? Tem que chorar no colo do pai. Assim tá indo. Legal, boa. Essa é a segunda dica. A terceira dica é uma coisa meio constrangedora até, né? Que nós aprendemos no sofrimento, foi sobre a organização financeira do missionário, né? Ele faz toda a diferença, porque quando a gente vai para o campo missionário, muitas vezes você tem uma inclinação em culpar todo Deus por aquilo que
está acontecendo, sabe? Às vezes você está passando necessidade, você acha que é Deus que está, né? Deus que planejou aquilo, ou é Ele que está permitindo aquilo, mas na verdade não é. É falta de organização. Nós não estávamos preparados financeiramente para uma missão, porque nós não havíamos nos organizado. Então a gente entende que Deus ele faz aquilo que a palavra diz, ele converteu o mal em bem, né? Ele foi misericordioso conosco, né? Ele deu o caminho, os pão de mel, a forma, nos tratou, mas muitas dificuldades que nós viemos passar na plantação de igreja foi por desorganização financeira. Boa dica, hein? Isso é uma ótima dica, porque a gente tem percebido também, né, Débora, Orlando, que com o passar do tempo, assim, as coisas estão ficando difíceis, caras, né? Tá caro muita coisa hoje. Você vai fazer missão, é caro. Então, se nós não tivermos esse entendimento que o missionário vai ter que ser um provedor, um fazedor de tenda, aos poucos a gente vai ter que ir limitando a missão. Então, da maneira como nós plantamos igreja hoje, é fácil, a gente vai avançando e à medida que a gente tem missionários preparados, nós podemos enviá-los porque a plantação de igreja vai acontecer. Mas é muito importante que haja uma organização, como você está falando, uma organização financeira. Eu tenho visto hoje meninos novos aqui na igreja, olhando para vocês, olhando para outros plantadores de igreja, e eles já têm isso em mente. Pastor, eu já estou pensando em fazer essa faculdade, porque nessa faculdade eu já consigo me organizar, eu tenho tempo para ser missionário, eu tenho tempo para cuidar da igreja, e isso vai me dar recurso, me dar mobilidade, e é legal porque eles já estão organizando a vida deles em torno de um ministério. Então já começa a pensar em trabalhos que me deem recursos, mas que me possibilitem também a disponibilidade de ter o tempo ali, né? Porque é muito importante a questão do tempo para que eu possa fazer a missão. Isso é muito legal. Muita gente está sendo inspirada pelo ministério de vocês, pelo que vocês estão fazendo agora. Mas é importante, né, Débora? Senão sofre sem precisar, né? Exatamente, né? E nós, como família, a gente tem filhos, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque eles vão ser novos para essa igreja e a gente não quer frustrar, né? Tem que cuidar com isso. Legal. Mas a quarta e última dica que a gente escolheu, entre tantos que a gente poderia ter, é que nós, como casal, nós nunca tivemos um plano B, sabe? Legal. Nós entendemos que nós não tínhamos para onde voltar, sabe? Nós não víamos Laranjeiras do Sul como refúgio para que se algo não desse certo. Então, isso nos sustentou para que quando não deu certo, porque várias vezes não deu certo, nós tivemos vezes que nós começamos a igreja mais do que uma vez, porque famílias foram embora, outros desistiram. Sim. E nesse momento, quando nós nos pegávamos sozinhos lá, nós não olhávamos para trás e pensávamos, não, a gente vai voltar porque a gente lá tem a nossa casa. Não que não tivéssemos acolhimento aqui. Nós sabemos que essa casa sempre esteve de braço aberto para a gente, mas esse nunca foi um plano nosso. Nós sempre olhávamos para o que a gente ia fazer com aquela situação, sabe? Nós não alimentávamos os nossos sentimentos, sabe? Agora eu quero desistir de tudo. Entende? O que a gente pensa assim, não é que a gente nunca não quis desistir, a gente nunca viu essa opção, sabe? A tentação de dizer que é mais cômodo e confortável desistir, ela existia, mas nunca foi uma opção para nós, então nós nunca pensamos nisso, sabe? Não teve o plano B, não estava ali. Se der errado, a gente volta para Laranjeiras e aí a gente segue a vida como era antes. Isso não foi opção para vocês. Tanto que a gente fazia os cultos no sábado, porque domingo a gente sempre dava um jeitinho para aqui. E um dia Deus falou claramente, falou assim, eu quero que você mude tudo, porque agora eu preciso te ensinar coisas novas. Eu entendi assim como Eliseu fez, né? Vai queimar tudo, põe fogo, e agora é um novo tempo, né? E Elias ainda tenta, fala assim, fica aqui. Não. Tão certo como vive o Senhor, eu vou. Né? E é uma coisa que a gente precisa ter no nosso coração. Não existe plano B. O plano A é o Senhor e sempre vai ser Ele. E é Ele que dá. Né? E uma coisa assim que eu também tenho no meu coração, eu estava conversando com a Débora, é para você conhecer a cultura da cidade. Porque eu sofri um pouco tentando fazer Ctrl-C, Ctrl-V. É a igreja mais linda do mundo. Né? Eu tive a graça de me converter nessa casa e vou viver nessa casa. Eu queria pegar tudo e chegar lá e
Aplicar tudo que você viu aqui. Ficar na cabeça do povo, né? E não dá, tinha coisa que não dava certo. Eu tentava e não dava. E Deus começou a me mostrar. Até uma das coisas engraçadas foi o tal do junta-panela. Né? O pessoal falava, vamos fazer um junta-panela. Daí vai comer lá em casa. A cultura que a gente tem aqui, se alguém convida, leva uma sobremesa, um refrigerante, tá certo. E um dia um cara foi fazer o junta-panela lá em casa. Ele levou carne, arroz, maionese, coisa. Eu falei, meu irmão, pra que isso? Ele falou, esse é o junta-panela. Você leva o que a tua família vai comer. E você errou o tempo todo. Eu fiz só fiasco lá, né, na terra. E eu fui entendendo algumas coisas da cultura e do servir eles, as formas que eu poderia entrar na cultura deles para depois mudar para a cultura do céu. E essa é uma também das dicas que a gente pode dar para o plantador de igreja. Legal. É esse processo. Conhecer a cultura para depois você transformar ela. Legal. Legal. Muito bom. Muito rico. Muito rico. Obrigado. Obrigado. Bom demais ouvir vocês. Eu tenho certeza que o que vocês estão falando aqui vai repercutir, muitas pessoas vão ouvir, porque existe tanta verdade no que vocês estão falando. Eu conheço vocês, isso não é teoria. O que está sendo dito aqui é o que vocês aplicaram na vida de vocês. Eu sou testemunho, eu tenho tido a honra de viajar, conhecer muitos lugares, muitos missionários, muitas igrejas lindas, né? Mas eu também percebo assim quanta riqueza Deus colocou nas nossas mãos, aqui, através de vocês, na plantação de igreja aqui na nossa região, o que Deus está fazendo em nós, através de nós, através de vocês, é algo muito precioso. Isso não é normal. Não deixe isso parecer normal nunca no coração de vocês. Isso é avivamento. Alguém que deixa tudo para trás. Trabalho, negócios, casa, e vai para um outro lugar. Pedir a Deus uma receita de pão de mel para vender de porta em porta. Para poder plantar uma igreja carregando 2 crianças atrás, isso não pode ser tratado como normal. Isso não é loucura, porque vocês tiveram a palavra de Deus, e não é normal, porque não é todo mundo que está fazendo. E precisa ter uma direção clara. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, me sinto honrado, podendo participar disso, podendo ver isso acontecer e podendo promover vocês também naquilo que cabe a mim, cabe a nós aqui como igreja. Obrigado pelo tempo de vocês aqui. Precioso demais. Às vezes, para a gente terminar, não sei, Orlando, quer deixar uma palavra? Quer algo que Deus tratou no seu coração? Algum testemunho, algum texto bíblico? Fala aí para nós terminamos assim. Qual que é o texto de vocês? Um texto, pastor, que eu vou falar e o Orlando vai se lembrar. Aquele que muito é perdoado, muito ama. Esse texto é o que nos moveu e nos move, vai até o último dia. Nada do que nós possamos fazer para Deus tem como ser grato a Ele, pelo quanto Ele nos perdoou. Nós nos sentimos muito pequenos perto do perdão de Deus. O mínimo do que a gente poderia fazer é dar tudo para Ele. Hoje eu acordei, pastor, com o Espírito Santo falando comigo 2 palavras: intensidade e intencionalidade. Legal. A gente precisa ser intenso. A cruz é intensa. O amor de Cristo é intenso. E a gente precisa ser intencional com Ele. Ele nos amou. O que Ele fez com o amor dele? Ele entregou tudo. Quem muito ama, entrega tudo. Eu quero viver todos os meus dias desse jeito. Quero ver meus filhos, os filhos da fé, vivendo desse jeito, sabe? E quem é chamado para plantar a igreja, entenda que é um privilégio. É um privilégio que Deus nos deu e a gente precisa ser intencional mesmo, sabe? Não é as dificuldades, não é as lutas, sabe? Tudo que eu vivi de dificuldade, se hoje Deus falasse assim, eu posso voltar 6 anos atrás, eu ia falar para Ele, Pai, tudo que eu vivi no Senhor, eu poderia fazer, então, voltar 7, porque eu queria ter ido antes, sabe? Porque eu vi muitas coisas, muitos milagres maravilhosos, sabe? O amor de Cristo nas pessoas.
Então, assim, para quem quer plantar a igreja, para quem quer ser missionário, para quem quer servir ao Senhor na casa aqui mesmo, seja intenso. Amém. Seja intenso Muito na paixão. E seja intencional. Sabe? Quando você é intencional, o Senhor é intencional. Sabe? E eu creio que é esse tempo que Deus está nos chamando para ser intensos com Ele. Uau. Bom demais. Pegou aí, gente? Meu Deus, hein? Que privilégio. Diegão, Ariel, o pessoal está ali nos bastidores ajudando a gente. É isso, gente. Era exatamente isso que a gente sonhava quando a gente pensou no podcast. Contar a história, mas que essa história pudesse provocar. Alguém está ouvindo isso e precisa ser provocado. Alguém está ouvindo isso e precisa dizer, eu vou sair da minha zona de conforto. Eu vou plantar uma célula numa outra cidade, num outro bairro. Vai começar porque se essa família com 2 crianças sai por aí e faz, nós também fazemos e louvado seja Deus, louvado seja Deus. Que tempo bom, que mesa gostosa com vocês. Nós vamos continuar, né? Nós aqui vamos continuar na mesa, mas para você aí, nós encerramos esse podcast. Você pode acompanhar Orlando e Débora nas redes sociais, a Zoe Chopinzinho, Zoe Coronel Vivida. Você coloca lá, @Zoe, vai aparecer um monte de Zoe lá. Zoe Chopinzinho, Zoe Coronel Vivida, eles estão lá, você pode segui-los, tem fotos para você ver como que Deus está fazendo, o que Deus está fazendo lá, e uma hora que estiver por aqui, venha, né, nos visitar e nós vamos lá visitar essa igreja juntos, conhecer, estar mais perto. Lá você vai ser, com certeza, muito, muito inspirado e abençoado por essa família, por esse ministério. Mais uma vez, obrigado, Orlandão. Débora, dê um abraço naquela igreja linda, Chopinzinho e Coronel Vivida, e também no Miguel e na Sofia, tá bom? Amo vocês. Amo vocês. Obrigada, pastor. Foi muito bom. Deus abençoe, gente. Até a próxima. Valeu.